As maiores goleadas do futebol brasileiro. A quinta maior goleada vem do Nordeste. O Náutico, em 1945, fez 21-3 no hoje extinto Flamengo de Recife pelo Pernambucano daquele ano. O pessoal do Timbu deve ter saudades deste tempo. Em quarto está o extinto time da Ubra, ou melhor, o Sport Club Ubra Ji Paraná, que em 2006 goleou o Sport Clube Chalon de Porto Velho pelo placar de 21-0, válido pelo Campeonato Rondoniense de 2006. Em terceiro lugar, dois clubes do Nordeste. O primeiro é o CSA, que venceu o Sport Clube Maceió pelo Alagoense de 44. E o segundo é o América de Natal, em um amistoso em 1915 contra o Alecrim, também da capital potiguar. Ambos fizeram 22-0 em seus oponentes. Em segundo vem o Grêmio. O Imortal, em 1912, pelo Citadino, venceu o Nacional de Porto Alegre pelo placar de 23-0. E em primeiro estão o Nacional do Amazonas, que em 1922 marcou 24 gols no Brasil Sport, pelo Amazonense daquele ano, e o Botafogo, que goleou o Madureira pelo Campeonato Carioca de 1909, pelo mesmo placar de 24-0. Esperem um pouco. Na realidade, o Botafogo aplicou 24-0 no extinto time da Mangueira, ou melhor, no Sport Clube Mangueira, que foi criado pelos operários da fábrica de chapéus Mangueira, que mais tarde daria o nome ao morro onde grande parte dos operários da fábrica residiam. Você sabe qual foi o primeiro campeonato brasileiro de futebol disputado? Então vamos lá. A Taça Brasil de 1959, vencida pelo Bahia, foi o primeiro campeonato pela então CBD, atual Confederação Brasileira de Futebol. No entanto, em 1937, a Federação Brasileira de Futebol organizou o Torneio dos Campeões, com a presença de clubes da região Sudeste, Fluminense, Portuguesa, Atlético Mineiro e Rio Branco, campeões dos seus estados no ano de 1936. Somando-se a eles a Liga da Marinha, convidada pela FBF, e o Aliança campeão campista do ano anterior. Disputado no sistema misto, com a primeira e a segunda fase sendo eliminatória entre Aliança, Liga da Marinha e Rio Branco, onde os capixabas venceram e passaram para o quadrangular final. Após 6 rodadas, o Galo Mineiro tornou-se o primeiro campeão brasileiro ao vencer na penúltima rodada o Rio Branco por 5-1, e com o Fluminense ficando com o vice-campeonato. Você sabe qual era o número de participantes e quem foi o campeão do maior campeonato brasileiro de todos os tempos? Então vamos lá. Em 1979, foi realizado o 24º Campeonato Brasileiro, denominado de Copa Brasil, pela então CBD. Vencido pelo Inter de forma invicta, contou com a presença de 94 clubes, tornando-se o campeonato com o maior número de clubes em uma única divisão. Porém, no ano 2000, o que era improvável ocorreu. Chamado de Copa João Avelange, a 45ª edição do Brasileiro contou com a presença de 116 clubes, divididos em 4 módulos, todos com reais chances de disputar o título. Após 1.035 jogos e várias fases eliminatórias, 16 equipes se classificaram para a fase final, com o Vasco da Gama e São Caetano chegando à final. Depois de 1-1 no primeiro confronto, o Vasco venceu o jogo de volta por 3-1, levando para São Januário o seu 4º título. Clubes de futebol mais antigos do mundo, ainda em atividade. Quinto, Notts County Football Club. O Notts County FC fica sediado em Nottingham, Inglaterra. Fundado em 1862, é o clube de futebol profissional mais antigo do mundo em atividade, chegando a vencer a Copa da Inglaterra em 1894. Atualmente disputa a English Football League 2, a 4ª divisão da Inglaterra. Quarto, Worksop Town Football Club. O Worksop Town, da cidade de Worksop, Nottinghamshire, Inglaterra, foi fundado no ano de 1861. Os Tigres, como são chamados, disputam a Northern Counties East Football League, no caso a Premier Division, o equivalente à 9ª divisão inglesa. Terceiro, Hallam Football Club. O Hallam FC foi fundado no ano de 1860, mais especificamente em 4 de setembro de 1860, na cidade de Sheffield, Inglaterra. Rival do Sheffield FC, outro clube da cidade. Hoje em dia, o Hallam FC também joga a Premier Division, da Northern Counties East Football League. Segundo,
Cray Wanderers Football Club. O Cray Wanderers, hoje, sediado em Chislehurst, Londres. Foi fundado em 1860, entre as vilas gêmeas de St. Mary Cray e St. Paul's Cray, por trabalhadores da linha férrea de Londres. Atualmente, o Cray Wanderers disputa a Isthmian League, o equivalente à 8ª divisão do futebol inglês. Primeiro, Sheffield Football Club. Sheffield FC é reconhecido pela FIFA como o clube de futebol mais antigo do mundo em atividade, fundado em 24 de outubro de 1857 na cidade de Sheffield, Inglaterra. Atualmente disputa a Northern Premier League, uma das ligas regionais do Reino Unido, onde times semi-profissionais e amadores se enfrentam. Estes são os 5 times de futebol mais antigos do mundo em atividade hoje. Todos são ingleses, e todos são ali do final da década de 1850 e início de 1860. Agora, aqui estão os times de futebol mais antigos do Brasil: Rio Grande, Ponte Preta e Náutico. Todos do início do século XX. E reparem uma curiosidade: todos eles não jogam a Série A ou B de suas respectivas ligas nacionais. Você sabia que a Football Association Challenger Cup, ou somente FA Cup, é a competição de futebol mais antiga do mundo, sendo disputada até hoje? A primeira edição ocorreu na temporada de 1871 a 72, com a participação de 15 times no sistema eliminatório. Foram jogadas 15 partidas e anotados 29 gols, e o primeiro campeão foi o Wanderers, ao vencer na final o Royal Engineers pelo placar de 1-0, no antigo estádio Kennington Oval, em Londres. Você sabia que o primeiro campeonato disputado no Brasil ocorreu em 1902, organizado pela Liga Paulista de Futebol, e o primeiro campeão foi o São Paulo Athletic Club, com uma vitória no jogo desempate contra o paulistano por 2-1, no antigo Velódromo de São Paulo, com 2 gols do lendário Charles Miller. E assim nascia o Campeonato Paulista de Futebol, o Paulistão. Goleadas pelo mundo do futebol. Em 5º lugar está a seleção do Tahiti, que fez 30 gols na seleção das Ilhas Cook em 1971 pelos Jogos do Pacífico. E ainda pelos Jogos do Pacífico tivemos em 2015 Vanuatu fazendo 46-0 na Micronésia e Fiji 38-0 na mesma Micronésia, porém com times sub-23. Em 4º está o selecionado da Austrália, que em 2001, ainda jogando as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 pela Oceania, fez 31-0 sobre a seleção de Samoa americana. Naquela mesma eliminatória, os australianos, dias antes, já haviam feito 22 tentos em Tonga. Em 3º, temos o já extinto clube escocês do Dundee Harp, que goleou, lá na gênesis do futebol, no longínquo ano de 1885, pela Copa da Escócia, o Aberdeen Rover por 35-0. No mesmo dia também pela Copa da Escócia, o Arbroath fez 36-0 em outro time de Aberdeen, no caso o Bonacor, outro clube extinto. Em 2º, temos o FC Infonet Tallinn, fazendo 35-0 no Virtsu Jalkapalli Club, pela Copa da Estônia de 2015. E dias depois, também pela Copa da Estônia, o pai de Lina Miskond marcou 31 vezes contra o JK Rauttiölised. Este fato foi comparado ao que havia ocorrido 130 anos antes na Copa da Escócia. E em primeiro lugar está os malgaches do AS Adema, que venceram o Stade Olympique de Emirne pelo Campeonato de Madagascar de 2002, pelo placar de 149-0. O placar foi um protesto pelos erros da arbitragem, no jogo do SOE, que determinou o título ao Adema na rodada anterior. Depois deste protesto inusitado, o clube do SOE foi excluído de torneios nacionais por 10 anos. E para mais conteúdos, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem os vídeos.